Tu és o motivo dessa celebração. Estamos aqui reunidos, Senhor, em volta da Tua mesa, para celebrarmos ao Senhor, porque Tu és, Senhor, o motivo da nossa alegria. Tu és o motivo do nosso ajuntamento. Tu és o motivo do nosso reunir. Tu és o motivo dessa celebração nesta manhã. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Não há outro nome maior. Senhor, a Ti honra, glória e todo louvor. Obrigado, Senhor, porque podemos invocar o Teu nome. E, Senhor, e reconhecemos a Tua obra, a Tua morte, aquilo que o Senhor realizou em nosso favor. Te invocamos nessa manhã, Senhor. Só em Ti há salvação. Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Paz, irmãos. Diante do que cantamos e diante dessa manhã, queria trazer um pequeno texto rapidamente com os irmãos, só para a gente considerar a respeito da ceia do Senhor, dessa obra que Ele realizou por nós. Está lá em Gênesis 3, versículos 7 a 10, uma história muito conhecida de todos. Então, só para a gente fazer uma aplicação aqui, diante da mesa do Senhor, que nós podemos extrair aqui desse texto. Gênesis 3, 7 a 10. O contexto é a queda do homem, quando a serpente engana Eva. E diante do engano de Satanás, a mulher cede, cai em tentação e ela come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente já sabe a história. E a partir do momento que ela come do fruto, ela dá ao seu marido, a Adão, e ele também come do fruto. Então o versículo 7 começa assim, do 7 ao 10. Então os olhos de ambos foram abertos e souberam que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tarde, o homem e sua mulher se esconderam do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde estás? O homem lhe respondeu: ouvi tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. Então, quando a mulher e o homem comem do fruto que o Senhor tinha ordenado para que não comessem, os olhos de ambos foram abertos e eles agora passam veem a sua nudez. E a nudez, nós sabemos que fala do nosso pecado. Então, quando o homem, sabendo que estava nu, e o Senhor chamou o homem, ele se escondeu e ele disse: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, e porque eu estava nu, eu me escondi. Então, muitas das vezes, irmãos, quando pecamos, quando caímos em tentação, o pecado nos afasta do Senhor. Mas será que é o pecado que nos afasta? Como foi aqui no caso de Adão, ele estava nu, reconheceu que estava nu e se escondeu do Senhor. Mas será que é o pecado em si que nos afasta de Deus ou permanecermos no pecado? Porque quando pecamos, nós temos o sangue que nos purifica de todo o pecado. Nós podemos recorrer a Ele e o Senhor, Ele nos lava, Ele nos perdoa, Ele nos sara. Mas quando pecamos e permanecemos no pecado, isso pode nos afastar do Senhor. E algo interessante é que nós não precisamos permanecer no pecado. Porque hoje nós podemos olhar para essa mesa pela obra que foi feita. Nós pecamos. E isso, nós provavelmente, nosso corpo nessa carne, quando estivermos nessa carne, nós iremos pecar. Mas nós não podemos permanecer no pecado. E por que nós temos total condição de não permanecermos no pecado? Porque um alto preço foi pago. O Senhor verteu o sangue dele, a morte do Senhor. Esse sacrifício que foi realizado foi para nos purificar de todo e qualquer pecado. E uma vez que estávamos andando nas trevas, em morte, hoje podemos andar na luz. Hoje podemos ter vida, vida juntamente com Cristo. E então quando o homem
vê a sua nudez e se esconde do Senhor, hoje para nós é diferente. Nós não precisamos nos esconder do Senhor. Quando pecamos, como vemos que percebemos que caímos em alguma tentação, nós temos que nos aproximar do Senhor, recorrer ao Senhor, não nos afastar, não esconder, porque não adianta. Não adianta escondermos do Senhor, não adianta nos afastarmos do Senhor, nos afastarmos da comunhão, nos afastarmos dos irmãos. Isso não há necessidade e não há fim nisso. Não há como é que a gente vai falar? Não vai sarar aquele problema. Você se afastar do Senhor não vai resolver a sua situação. Nós temos que nos aproximar do Senhor e recorrer ao sangue de Jesus. E lá em Romanos capítulo 6, diz o seguinte, quanto ao permanecermos no pecado. Então, se pecarmos, temos o sangue do Senhor. Porém, se permanecermos no pecado, nos acheguemos ao Senhor com os nossos corações arrependidos, que Ele nos purificará de todo e qualquer pecado. E lá em Romanos 6, do 1 ao 14, depois os irmãos podem ler com mais calma, mas eu vou pegar só algumas partes que eu acho importantes para a gente, no contexto agora, que ele começa Romanos 6 dizendo, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante ainda? Versículo 2, como nós, os que morremos para o pecado, continuaremos nele? Versículo 6, e não mais sejamos escravos do pecado. Versículo 12, portanto, que o pecado não reine em vosso corpo mortal. Versículo 13, mas oferecei-vos a Deus como vivos, que vieram da morte para a vida. Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então olha que maravilha, irmãos, pecamos, mas agora não precisamos permanecer no pecado, porque o Senhor, Ele nos deu vida. Nós continuaremos no pecado? Continuaremos nele? Não mais sejamos escravos do pecado. Então, creio que o Senhor, Ele tem esse desejo para nós. Através do sangue dEle, dessa morte perfeita. Se você hoje está aqui nesta manhã e tem permanecido no pecado, olhe para o Senhor Jesus, olhe para o sangue. Porque como lá atrás, como Satanás enganou Eva, assim nos dias de hoje, Satanás irá vir com dardos nos nossos pensamentos. Não, mas você está cheio de pecado, você tem que se afastar do Senhor. Não, você não merece. Ah não, você está aqui diante da mesa, está congregado com os irmãos, mas sua vida, na sua casa, no seu trabalho, você tem pecado. Você está isso, você está aquilo. Será que é assim mesmo? Será que o sangue do Senhor te purifica mesmo de todo pecado? Será que se você chegar ao Senhor com o seu coração arrependido, o Senhor vai te perdoar? Não, você pecou agora você vai ter que viver no pecado. Você não tem mais solução, não adianta. Você está pecando, você está vivendo uma prática de pecado. E Satanás vem lançando dardos com pensamentos que enganam, muitas das vezes nos enganam, como foi lá com Eva. Mas irmãos, não precisamos permanecer no pecado. Sempre que vier dardos, vier pensamentos, quando Satanás vir colocar pensamentos que não são do Senhor, que não provêm do Senhor, que são mentiras, lembre-se do sangue, lembre-se do Senhor. E como nós cantamos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós agora estamos na vida, nós não estamos mais no pecado. E fala aqui no final do versículo 14, ele encerra o versículo 14, pois o pecado não tem domínio sobre vós, pois não está sob a lei, mas debaixo da graça. Irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e nós podemos ter acesso ao Senhor, ao trono da graça. Não precisamos mais nos esconder do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. E lá em Romanos 8, que como cantamos, diz, como que isso é possível? Como que é possível não permanecermos no pecado? Nós, na nossa carne, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade,
na nossa limitação, como podemos não permanecer no pecado? Lá em Romanos 8 fala: porque agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Então aqui está a razão por qual não precisamos permanecer no pecado, por causa da vida, do Espírito de vida, que o Senhor, que nos libertou da nossa escravidão, do nosso pecado, da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, que nesta manhã você possa, eu possa olhar para o sangue e não olhar para o sangue, reconhecer muitas das vezes o meu pecado, mas não preciso me afastar do Senhor. Eu posso me achegar diante da mesa, arrepender dos meus pecados e clamar ao Senhor, como cantamos, invocar o nome do Senhor. Só nele há salvação. Então nós não precisamos nos afastar, irmãos. Então hoje, nesta manhã, olhamos para o corpo, o pão, que representa o corpo do Senhor, o vinho, o seu sangue, e nos acheguemos ao Senhor com os nossos corações arrependidos. Se há algum pecado, se arrependa. Mas lembre-se, onde abundou o pecado, superabundou a graça, vida. O Senhor é vida. Então nós não precisamos, irmãos, nos entristecer, não precisamos desanimar, não precisamos ficar angustiados, porque nós no Senhor temos vida. E só foi possível e só é possível através do sangue, através da obra que o Senhor realizou em favor de mim, de você, de cada um de nós. Então reconheçamos isso, irmãos, nessa manhã. A vida do Senhor, que triunfou sobre a morte e o pecado. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, te damos graças, porque temos hoje livre acesso ao Senhor, podemos nos achegar ao Senhor. O véu foi rasgado, hoje podemos nos achegar no Santo dos Santos, com ousadia, com intrepidez, com os nossos corações no Senhor. Deus, em nome de Jesus, repreendemos, Senhor, nesta manhã, toda seta do inimigo, todos os pensamentos que vêm como acusação, toda acusação de Satanás, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus e olhamos para o Senhor, que é vida, que deu o seu único Filho para morrer em nosso lugar, o Espírito de vida, ó Senhor, que triunfou sobre a lei do pecado e da morte. Senhor, hoje olhamos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, aquele, Senhor, que morreu por nós e nos trouxe vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Senhor, isso é maravilhoso e que venha ser uma realidade para nós, Senhor, que venhamos enxergar isso, que não é por nossa força, não é pelo que temos, nem pelo que somos, é única e exclusivamente pelo Senhor, pela morte do Senhor, pela vida do Senhor, que um dia nos trouxe vida, pela morte do Senhor, que um dia nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Senhor, somos gratos ao Senhor e te agradecemos nessa manhã pelo pão, pelo cálice. Damos graças ao Senhor e podemos, ó Pai, olhar com os nossos olhos abertos. Nós tivemos essa revelação do Senhor, que nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor. Deus, em nome de Jesus, ganha os nossos corações nessa manhã e enche os nossos corações de alegria, Senhor, para louvarmos ao Senhor e bendizemos o Senhor e exaltarmos o Senhor. Ó Senhor, não há culpa, Senhor, não há nada que não possa nos separar do amor de Cristo Jesus, que está no Senhor. Deus, nada, nem morte, nem principados, nem potestades, poderá nos separar desse amor, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos amou e o Senhor provou esse amor, dando o que o Senhor tinha de mais precioso, dando a sua vida por nós. Te louvamos e te bendizemos. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, Senhor.